Que o Mestre Jesus esteja presente na manifestação sublime na jornada de cada um de vocês, engrandecendo ainda mais a confiança no propósito divino e elevando cada vez que a sua mente esteja em enfraquecimento, que possa fazer uma elevação da sua fé. A elevação da fé, caríssimos, o quanto é desafiante elevar a mente, o corpo e o próprio espírito na fé. O que é efetivamente exercitar a fé? Qual o limite de exercitar a fé e de cumprir as suas responsabilidades enquanto ser encarnado? Eis um questionamento que escutei nos últimos dias em um Evangelho no Lar. Qual o limite da edificação da fé e as particularidades da responsabilidade do ser encarnado? Sim, acredito que seja uma pergunta, um questionamento, uma reflexão muito oportuna, pois de imediato, numa mente preguiçosa, se coloca ao crédito da espiritualidade para mover e movimentar tudo que existe na vida do ser humano, do ser em experiência humana. Dores de cabeças, algum contexto de ordem física, material. Caríssimos, existem limites que precisam ser observados, sim, por oportuno, para que você possa compreender o que é da sua matéria, o que está ressoando com as suas próprias escolhas, apegos, questionamentos que talvez você esteja em um processo de apego muito grande a válvulas de comprometimentos comportamentais, comportamentos que te dão algo em troca, comportamentos que deixam você em um estado de vulnerabilidade constante, contínuo e permanente, para que justamente você possa ficar em um campo muito confortável. Essa sonorização, fiquem calmos, é da nobre Han, não é? E que ela está fazendo a contribuição dela no tratamento de hoje, não é? Entoando a sonorização dela belíssima, não é? Porque cada animal possui a sua sonorização que precisa ser respeitado, não é, caríssimos? Então, a nobre Han está dando a sua contribuição, não é? E retornando ao nosso campo reflexivo, o quanto esses limites eles precisam cada vez mais estarem alicerçados, porque talvez alguns comportamentos diante da espiritualidade ficam confortáveis para que eu delegue o que cabe ao ser em experiência humana, para que possa que toda a espiritualidade se mova para atender os anseios, clamores e pedidos no tempo e espaço determinado pelo ser encarnado. Ora, caríssimos, se é recomendado que ao final das orações, em atos de pedidos, se diga que o melhor se manifeste, ou seja, que você entregue a avaliação do próprio contexto espiritual, tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você entende que seja melhor para a sua vida. E ao mesmo tempo você resigna a sua mente, o seu coração, para que você possa também compreender não o seu tempo, não o tempo da matéria, mas o tempo do espírito, o tempo do campo astral, que não necessariamente segue na mesma velocidade daquilo que você gostaria, daquilo que você tem um grande anseio de acontecer e de realizar. Isso está associado a um ato contínuo de elevar a fé. Pois quando você está edificando cada vez mais a sua fé, você transforma comportamentos, momentos desafiadores em oportunidades de transformação. Caso contrário, por isso muitas vezes, que centros espirituais, não só centros umbandísticos, das mais diversas ramificações, mas outras searas que tenham uma espiritualidade mais próxima da população residente nos templos, e assim se coloca como um. Como se coloca quando se está fraturado uma bengala? Não bengala,
uma muleta. Se coloca como se fosse uma muleta, não um amuleto, uma muleta, não é? Então, uma muleta que você vai se acostumando em ter aquela muleta, porque parece que todas as respostas vêm sempre do campo astral, do plano astral. Certa feita, Jesus, diante da certeza que de tudo aquilo que o aguardava, resignando-se cada vez mais para o ato exato que precisava de uma força vital maior, para não poder suportar somente dos campos das dores da matéria, mas poder estar em um estado de resignação permanente para vivenciar tudo aquilo que estava a ser vivenciado. Então, Jesus pede forças a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, refugiando-se em uma colina e então pede o fortalecimento do campo espiritual para que a matéria atravesse todos e quaisquer aprendizados que sejam necessários, pois a parte consciente de tudo aquilo que estava posto e disponível da matéria foi feito. Então, com isto, Jesus, dentro da sua ressonância divina, astral, estava estabelecendo um ato de que tudo aquilo que cabia às minhas responsabilidades enquanto ser nas vestimentas corpóreas, todas as responsabilidades foram feitas. Não me excusando de nada diante da força espiritual, assim diz o Mestre Jesus, diante do plano divino. Cumprir as minhas trajetórias, andei pelos caminhos a serem andados, comi tudo aquilo que precisava ser ingerido, falei com todos aqueles que precisavam ser falados, toquei em todos que precisavam ser tocados, cumprimentei a todos que precisavam ser cumprimentados e falei tudo aquilo que precisava ser dito. Eis então aquilo o servo divino à disposição para o cumprimento do estabelecido pelo plano maior. Então, com esta passagem, Jesus ele empreende quase que o melhor se manifeste. Eis-me aqui um servo do plano divino à disposição, do cumprimento estabelecido daquela parte que cabe a Deus e não somente que a Deus cumprisse o estabelecimento de tudo aquilo que estava na vida do Mestre Jesus. Então, parece que passaram mais de 2000 anos desde este momento e o quanto a humanidade planetária ainda está aprisionada em um inconsciente coletivo que beira a um campo primário da existência humana, de milhares e milhares de anos. A espécie humana está mais ou menos diante do índice de carbono que pode ser encontrado nos ossos mais antigos do campo arqueológico do planeta de vocês, cerca de 35, 40 mil anos. Ora, caríssimos, estou falando de 35, 40 mil anos. A sociedade humana, em experiência humana, buscando se organizar. Desde os tempos das primeiras espécies humanas até a atualidade que está se vivenciando no tempo e espaço e parecem que se desvencilhar de crenças, de medos e aprisionamentos, mesmo com a espiritualidade muito amorosa, dizendo, mostrando o caminho, apontando amorosamente quais os percursos a serem trilhados, quais as reflexões a serem apropriadas na construção das suas verdades interiores. E mesmo assim, existe uma deficiência cognitiva e espiritual de, mesmo acreditando, não há uma confiança. Eu acredito em tudo que você fala, Pai Damião. Sim, escutei nesta última semana neste Evangelho. Pai Damião, dai-nos a luz destes limites. Embora acredite em tudo que tu falaste, mas não consigo confiar no meu propósito. Então, caríssimos, acredito que está precisando em toda a humanidade para atingir patamares ainda mais elevados, fé. Acreditar em propósitos. Se fala em desapego, mas quando na realidade não está disponível a desapegar com quem quer que seja, não permitindo que ciclos sejam finalizados para que outros novos, melhores, outros aprendizados que não sejam tão melhores possam iniciar na sua jornada,
congelando-se em zonas de conforto e, consequentemente, se apropriando da espiritualidade como se fosse uma muleta permanente e continuada na sua jornada. Eis um grande ato de coragem apresentar uma espiritualidade libertatória. Uma espiritualidade que diz: a responsabilidade está contigo. O templo está dentro de você, não está no campo externo. Os templos externos são mecanismos, são meios, são fomentos para que você possa se apropriar do seu templo interior. E as microsociedades parecidas, similares, que pensam, que se comportam, que têm anseios, identidades próximas, vão se aglomerando para justamente poder auxiliar um na caminhada do outro, mas ao mesmo tempo de ajudar a caminhada atmosférica pessoal da sua própria alma.